Aqui nos estúdios está o Gileno Cerqueiro. O Gileno já chegou aqui meio quase no finalzinho, né? Ele não quer voltar amanhã não, pra gente falar mais sobre isso aí, ô Gileno? Ou quer falar uma pausa aí, dar uns detalhes aí rápidos aí da situação? Porque a gente, na verdade, está com pouco tempo, né? E aí não dá para esclarecer bem a situação de toda a situação. Na verdade, nos últimos dias, Ji-Paraná foi palco de alguns conflitos, né? Não sei se é conflito ou seria qual que seria a situação, Gileno? Boa tarde. Boa tarde, Ailton. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, não é conflito, não. Eu acho que é tomada de poder o nome disso aí. O diálogo é a melhor maneira das pessoas conviverem na civilização. E eu acredito que o temor de Deus é o princípio e depois do temor de Deus a lei. Então a lei é onde você faz um pacto de sociedade com alguma entidade ou com algum ser vivente e dali você segue aquelas regras. É o que diz que a lei é para ser cumprida e não é para ser questionada. E acontece que ultimamente, eu só vou tirar aqui os fake news aqui. Amanhã talvez eu possa vir para a gente esclarecer mais o inteiro teor. Perguntas frequentes, aquelas agências de checagem. É verdade que eu, por exemplo, impedi a polícia de entrar na AGEG? Essa é uma pergunta. Não, é mentira. Quem chamou a polícia? O prefeito. Contra quem? Contra um grupo de vereadores. Eu não estava na sala. O policial passou por mim, por exemplo, que eu estava dialogando com o advogado do conselho, nem tocou no assunto. E lá eles chegaram a um termo circunstanciado. Evidentemente o prefeito saiu antes da hora lá, foi até questionado, ele não podia ter saído. Em síntese, a bagunça, ou seja, a bagunça não era comigo. O conselho é um órgão institucionalizado da sociedade no ente público, o olho da sociedade é o controle social que fiscaliza tanto a AGEG, a ação da AGEG, que é a agência reguladora, e fiscaliza o executivo, que é na gestão do saneamento básico. Esse é o papel do conselho. E esse conselho, ele é instituído por quem hoje? Por lei. Por lei, É que existe, na verdade, aí uma confusão, porque existem os conselhos, existem as entidades, tem um estatuto, tem um CNPJ. Nesse caso, não. Nesse caso, a lei da criação. Existe uma lei que criou o saneamento básico do município. Como é que vai ser a água, esgoto, resíduo sólido durante o princípio era pelos primeiros 10 anos. Aí agora revisou por mais 10 anos. Então, a lei federal diz que agora o saneamento básico tem que estar universalizado, todo mundo com acesso a água e esgoto tratado até 2033. Ou, se o município tocar, até 2049. Com esse marco regulatório nacional, os municípios foram obrigados a criar os planos municipais adequados com essa lei federal. Então é o seguinte, nessa lei municipal que criou o saneamento básico, que é a 2270, diz que iria criar uma agência reguladora e que essa agência reguladora criaria um conselho de saneamento básico do município. Foi isso que aconteceu. Aí a lei 2271 criou a agência reguladora, que criou o conselho, de acordo com o que estava previsto na lei anterior. E esse conselho é regido pelo seu regimento interno e bancado pela agência reguladora. É o que acontece. Por isso que lá não tem tesoureiro, não pega dinheiro. É por isso que lá não tem o estatuto, porque a lei já é o estatuto e ela é regida pelo seu regimento interno. Então, nenhuma satisfação é dada ao prefeito, nenhuma satisfação é dada ao presidente da AGEG, porque o conselho é um ente próprio, um ente onde tem vida própria, criado por lei, e onde ele fiscaliza. Ele não tem que estar submisso ao prefeito, né, a presidente da AGEG. Teve um site aí que repercutiu dizendo que você, como ex-funcionário, estava tentando pegar documento na agência. Na verdade, você estava lá como conselheiro ou qual que era a situação lá? Porque assim, as pessoas às vezes ficam especulando, né? É bom, é claro que todas as pessoas citadas aqui, se quiser espaço, a gente está aqui realmente para ouvir qualquer lado que tenha, né, citado aqui realmente. É porque assim, geralmente as pessoas falam assim, mas o cidadão ele é funcionário, né? Porque uma coisa é o Gileno servidor público, certo? Outra coisa que você está dizendo é o Gileno que é conselheiro. Isso aí é duas coisas distintas, né? São como se fossem dois cargos. Um é servidor e
como servidor, eu assessorava o presidente. E eu fui nomeado como conselheiro com uma resolução por mandato de 2 anos. Então, nessa resolução de nomeação, nós criamos outra resolução dando ao conselho a logística, que é uma sala com mesa grande, com 7 cadeiras, toda a logística da sala do conselho bancada pela AGES, que está na lei. E tem um carro à disposição do conselho, tem, por exemplo, a lei já diz que tem que botar um servidor para secretariar, ou seja, dos 15 servidores da AGES, um vai para o conselho. E diz na lei que o membro indicado pela AGES não significa ser um funcionário. O membro indicado pela AGES, ele passa a ser presidente do conselho por lei. Então, em nome do conselho, a sala é dentro da AGES. Os documentos da qual eu estava dizendo para o interino é que o da AGES é uma coisa e o do conselho é outra, porque o conselho que fiscaliza a AGES. Então, se o presidente interino se apoderasse do documento do conselho, ele poderia até sumir com esse documento sem responsabilidade de prestar conta. Então, foi isso que aconteceu. E aí ele queria não deixar que eu pegasse o documento. Eu estava lá com o advogado do conselho e falei assim: você pode fazer um ato circunstanciado que eu estou levando o documento. Foi isso que aconteceu. E a polícia não foi chamada por isso. Aí já tinha resolvido esse episódio, e aí nesse diapasão estava numa reunião fechada numa sala, noutra sala, o presidente da AGES, atual Lima, e o outro impostor, no caso eu, que foi colocado, juntamente com o secretário de administração e vários vereadores. E chegou o prefeito. Quando chegou o prefeito, começou a confusão. Aí começaram a discutir, os vereadores foram, ou seja, o prefeito foi quase a via de fato com determinado vereador, foi a hora que eles chamaram a polícia. Chamaram a polícia e eles chegaram ao consenso de que brigar não resolver e fizeram lá um ato circunstanciado. Se for a delegacia, vai ver que não tem meu nome, nada, ninguém assinou nada. Só eles lá na sala lá deles. Certo. Então tá. Você volta amanhã e esclarece mais essa questão, porque assim, as pessoas ficam muito naquela questão, porque assim, muita gente acha assim, a ARGERJ é um órgão público, como é que é essa história? O prefeito realmente cometeu alguma coisa errada? Será que está certo? Será que não? As pessoas, na verdade, querem saber, na verdade, o que é a ARGERJ, né? Porque até então as pessoas nem sabem, na verdade, muitas das vezes, o que é a ARGERJ. E é bom explicar não só o que é a ARGERJ e qual o papel do conselho, porque eu sempre faço a analogia do conselho sendo a regulação uma canoa e a gestão outra canoa. E o conselho tem que ter uma perna na canoa e da regulação e uma outra perna na canoa da gestão, para quando um tentar ultrapassar o poder do outro, o conselho entrar num tipo de ajuste para que não deixe um atropelar o outro. Então, o conselho é o que faz a dose para que um não ultrapasse o poder do outro. Por isso que na lei diz que se afastar qualquer membro, principalmente o presidente, a lei não prevê afastamento, a lei vê processo administrativo. E aí é o conselho que julga se deve aplicar a norma ou não. Então até isso, o conselho é que julga. Tá lá, o prefeito ele pode por um ato administrativo ou delegado por ele a passar pelo corregedoria do município, abrir um processo, mas a decisão é do conselho. Ele não pode decidir se afasta ou não. Não tem nem se assim pode afastar. Se os atos praticados foram verdadeiros ou não, é o conselho que julga. É como se fosse um júri popular. O crime está aqui, mas quem decide é o público. Tá certo, então. Nosso tempo está esgotado. Amanhã o Gileno volta aqui na programação para dar mais esclarecimentos, explicar melhor essa questão, até para as pessoas saberem, né? Inclusive, essa questão da problemática de serviços públicos, principalmente na questão de água, né? De Paraná é um caos, né? Vira e mexe, a gente vê aqui pessoas reclamando dessa situação, que inclusive, né, me parece que tem essa problemática que o município vai ter que resolver, né? Se renova, se vai licitar, o que vai fazer, vai assumir, o município vai ter que assumir essa questão, como é que vai ficar toda essa situação. Isso é um problema seríssimo, né, que o município tem que realmente se desdobrar e ver o que vai fazer com todo esse abacaxi que é a questão de água, porque é essencial, não tem como a população ficar sem água, né? Isso realmente é notório. Obrigado, Gileno. Amanhã ele volta
Amanhã o Virou Notícia aqui, Obrigado, logo depois da missa de Guadalupe, a gente traz mais informação para você, a gente esclarece melhor essa questão. Obrigado. Beleza, então. Olha, vamos à previsão do tempo aqui nas últimas informações. Previsão do tempo. Muito bem, então, né? A você que nos acompanha. E hoje, será que chove? Será que faz o quê, hein, no dia de hoje? Bom, vamos lá. O Instituto Nacional de Meteorologia, com a fonte do Climatempo, diz que hoje sol e aumento de nuvens, pancada de chuva pode acontecer na região central do estado de Rondônia, em alguns pontos isolados. À noite o tempo fica aberto. Amanhã, dia 6, sol com muitas nuvens, mínima 25, máxima 40 amanhã, hein? Que coisa, não? Rapaz, se continuar desse jeito, daqui a pouco não vai precisar nem esquentar a água, né? A água já vai vir quente diretamente, se bem que quem tem caixa d'água, por exemplo, já sai do chuveiro, já sai com água fervendo, né, rapaz? Que coisa, não? Bom, eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais informação aqui no Virou Notícia. Que você tenha uma excelente tarde, que seja uma tarde super produtiva e que você realmente desafie os problemas, vença os obstáculos que, com certeza, eu tenho certeza absoluta que se você arregaçar as mangas, você vai conseguir vencer as dificuldades. Abraço, ótima tarde, tchau, tchau. Você ouviu Virou Notícias. A informação com credibilidade, só aqui na sua rádio. Tá todo mundo aqui. Aqui. Alternativa. Supermercado São João, o supermercado da família. Informa a hora certa na Alternativa. 13 horas.